muito. Sequências de pulsos, como são formadas. O que é uma sequência de pulso? Uma sequência de pulso é o que vai dar a característica a uma formação da imagem, uma característica específica a essa imagem que está sendo formada. Para que a gente entre nesse assunto, eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho da equação de Larmor. O que significa F0, frequência inicial, é igual a constante giromagnética do hidrogênio vezes a potência desse campo magnético que a gente exemplifica aqui como B0. B0 é o campo magnético inicial. Então a gente tem a frequência, a constante giromagnética e o campo magnético. Isso é importante para a gente dar uma maior qualidade para essa imagem, então a gente tem que colocar essa equação de Larmor aí em observação, né, para saber qual é o tipo de campo magnético que a gente está utilizando, para saber qual é a qualidade de imagem esperada por nós durante essa aquisição. As sequências básicas da ressonância, eu costumo brincar que isso aqui é o arroz com feijão da ressonância magnética. A gente vai ter um núcleo, que é o núcleo de hidrogênio. Lá ele tem um próton e um elétron na sua eletrosfera, uma carga positiva e negativa que funciona como um pequeno ímã, e isso está em constante movimento que a gente chama de spin, de forma mais específica, spin nuclear. E como vocês observaram em um vídeo anterior, eu expliquei para vocês como que funciona o equipamento, o campo magnético e a radiofrequência. Então ele vai trabalhar diretamente com a excitação e a relaxação dos hidrogênios. E são esses dois momentos que a gente vai produzir de forma constante e contínua durante a aquisição da imagem, que a gente consegue classificar uma ponderação específica, ou formar uma ponderação específica, ou uma sequência de pulso específica. Então aqui a gente tem um tempo de relaxamento 1 e um tempo de relaxamento 2. O T1 é uma relaxação longitudinal, já o T2 é uma relaxação transversal. Se eu quero captar um sinal intermediário entre T1 e entre T2, eu vou formar uma sequência de pulso chamada dP. Para os alunos não é nada disso que vocês estão pensando. dP, nesse caso, é a densidade de prótons. Isso funciona da seguinte forma. Eu tenho dois parâmetros que eu posso ajustar e controlar. Isso fica gravado automaticamente dentro de um protocolo, mas é importante que vocês saibam como o equipamento funciona, para que não se tornem só apertadores de botão. Então, para eu formar uma sequência T1, eu vou trabalhar com esse primeiro parâmetro, que é um tempo de repetição, isso dentro de um 1,5 Tesla. Esse tempo de repetição da excitação dos prótons de hidrogênio tem que gerar em torno de 100 a 650 milissegundos. E aqui a gente tem o nosso segundo parâmetro, que é o TE, que significa tempo de eco, que tem que ficar em torno de 10 a 40 milissegundos. O tempo de repetição, ele é preconizado entre um pulso de excitação de 90 graus e o próximo pulso. E o tempo de eco, ele é preconizado a partir de um pulso de excitação de 90 graus e a amplitude máxima desse sinal que será coletado. Como a gordura, eu tenho uma resposta do sinal dela mais rápida, então eu vou trabalhar com um tempo de repetição e tempo de eco baixos. Aonde uma imagem ponderada em T1, teremos o sinal da gordura com hipersinal. Já T2 é o líquido que aparece com hipersinal. E eu tenho uma resposta um pouquinho maior do que da gordura para coletar o sinal do líquido, por isso eu tenho que dar mais tempo. Ou seja, eu tenho que utilizar um tempo de repetição maior que 1000 milissegundos e um tempo de eco maior que 90 milissegundos para dar origem a uma imagem ponderada em T2, aonde observaremos todo o líquido com hipersinal. Já uma sequência dP, que é a nossa densidade de prótons, eu quero coletar um sinal intermediário, nem evidenciando a gordura e nem evidenciando o líquido. Então eu coloco um tempo de repetição maior que 1000 milissegundos e um tempo de eco em torno de 20 a 85 milissegundos. Teremos tanto o sinal da gordura quanto o sinal do líquido com isosinal. Ele aparece cinza claro lá na formação da imagem. Para não ficar meio vago só nas palavras, aqui eu coloquei imagens de ressonância magnética em corte sagital de região lombar, com as 3 ponderações que eu expliquei para vocês anteriormente. Então a primeira imagem é muito importante para que a gente entenda as ponderações. A base de qualquer curso da área da saúde é a anatomia. Então é muito importante para aqueles que têm interesse na área da radiologia, especialmente na área da ressonância magnética, que conheçam bastante anatomia. A anatomia é algo que a gente tem que praticar constantemente para que a gente aprenda pouco. Na nossa área a gente precisa estudar muito para saber pouco. Então na região
adjacente, anteriormente aqui aos corpos vertebrais, onde eu estou passando o laser para vocês, ó, todo esse sinal branquinho é a gordura, com hipersinal. O que seria mais fácil para quem está começando a estudar e entender um pouquinho desse assunto? Identificar de cara onde tem líquido. Então aqui eu tenho a medula, em volta dela, ó, todo o líquido espinal pretinho. Mas quem está branco? É a gordura. Então essa é uma imagem ponderada em T1. Vamos pular para a última imagem. Olha só a gordurinha como que ela aparece em um tom de cinza um pouquinho mais escuro comparado com a primeira. E a grande diferença nessa imagem foi o líquido espinal. Ele aparece todo branquinho, ó. Então aqui é uma imagem ponderada em T2. Já a imagem do meio, ó, o líquido aparece cinza. Então reparem, ó, o líquido não está preto e o líquido não está branco. O líquido ficou cinzinha. Então eu estou coletando um sinal intermediário entre T2 e um sinal intermediário entre T1, dando origem a uma sequência ponderada em DP. Então, dentro desta explicação, a ordem é o seguinte: uma imagem ponderada em T1, uma imagem ponderada em DP e uma imagem ponderada em T2. Essas imagens, elas podem ser adquiridas da seguinte forma: uma sequência gradiente-eco, ou uma sequência spin-eco, ou uma sequência turbo-spin-eco. Gradiente, eu vou ter um pulso de 90 graus e coleto sinal. Spin-eco, eu tenho um pulso de 90, um pulso de refasamento de 180 e coleto sinal. Já turbo spin-eco, eu vou ter um pulso excitatório de 90 graus, 2 ou mais pulsos de refasamento de 180. E no intervalo de cada pulso de 180 eu coleto um sinal. Para áreas que tem movimento, a gente faz essa utilização de aquisição turbo spin-eco ou FSE, que a gente consegue acelerar a aquisição dos ecos, diminuindo artefatos de movimentos da imagem. Como que funciona lá, então, a questão da aquisição desse sinal para dar origem àquelas imagens? Eu aplico um pulso de 90 graus, aplico um pulso de 180, coloco uma quantidade maior de prótons de hidrogênio em fase e aí eu coleto o meu sinal, o meu eco, o meu TE entra justamente aqui. É a maior intensidade de frequência sendo emitida pelos hidrogênios e eu coletando esse sinal para formar a imagem. A partir da coleta desse sinal, todo o ciclo começa novamente de forma consecutiva até o final da aquisição da sequência. Então, o tempo entre um pulso de 90 e o próximo pulso de 90 é o meu TR, e o tempo do meu pulso de excitação de 90 à coleta do meu sinal é o meu TR. Então funciona mais ou menos assim nessa ilustração. Eu vou aplicar um pulso de 90 graus, vai encher aqui o 90, os prótons vão para a posição de 90, passam a sofrer influência só do campo magnético, esses prótons começam a dispersar, eu não quero que isso aconteça, aplico um pulso de 180, jogando todos eles em fase, ó, coletando um sinal, dando origem às minhas imagens. Então aqui é um exemplo de uma sequência de pulso spin-eco, onde temos um pulso de 90 graus de excitação, um pulso de 180 de refasamento e aí logo em seguida teremos a coleta do sinal, é a resposta desta excitação. Então repare, aqui eu vou dar uma explicação para vocês. Eu tenho duas imagens em cortes axiais, imagens spin-eco, ponderada em... Então a gente vai reparar aqui na seguinte situação, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem avaliar imagens da cabeça, vai direto nos ventrículos ou nos giros ou dentro do cristalino, o líquido que tem dentro do cristalino. Ó, o líquido está todo pretinho. A gordurinha retroocular está branquinha e olha que interessante, ó, em volta da cabeça do paciente tudo branquinho. Então isso aqui é a gordura que está brilhando. Então uma sequência ponderada em T1. Essa imagem do lado, ó, a gordurinha em volta continua brilhando. Todo o líquido dentro dos ventrículos laterais, ó, essa linha dividindo é o septo pelúcido. Ó, os risquinhos entre os giros que são os sulcos, linha média. Então todo o líquido do cérebro espinal, ou cérebro raquidiano, ou encéfalo raquidiano escurinho, e a gordura brilhando, uma imagem em T1. Ó como vai ficar fácil agora. Como se fosse uma inversão de janela. A gordura ela perde um pouquinho da sua intensidade, mas quem ganha
O maior sinal, o maior brilho dentro dessa imagem é o líquido. Olha o líquido dentro do cristalino como ficou, olha o líquido dentro dos ventrículos laterais. Então isso aqui é uma sequência T2. Fazendo comparativo, sequência T1 e sequência T2, como se fosse uma inversão de janela. Isso só é possível ajustando os parâmetros com valores diferentes, que são tempo de repetição e tempo de eco, coletando o sinal da estrutura de interesse que você quer formar. Então a T1, a gordura branca e o líquido preto. Já no T2 é o contrário, o líquido aparece branquinho e a gordura já aparece um pouquinho mais escurinha. Aí a gente fala que gordura aparece com hipersinal em T1, e o líquido aparece com hipossinal. Já em T2 é o inverso. Quem aparece com hipersinal é o líquido e quem aparece com hipossinal é a gordura. Aqui a gente tem 3 cortes axiais mostrando para vocês uma sequência: a gordura branca, líquido preto T1, líquido branco e a gordura já um pouquinho mais escura T2. E se o líquido aparece cinzinha, não aparece nem branco e nem escurinho, é uma sequência ponderada em DP. Então a gente tem a seguinte sequência: T1, T2 e DP sendo mostrada para vocês nesta imagem.